As escolas costumam fixar o método de aprendizagem em apenas uma das habilidades, desconsiderando que existem pessoas que aprendem de diversos modos. O mais comum é encontrarmos escolas, metodologias voltadas a estudantes auditivos, isso é, com a repetição. Você vai ouvir, 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 falar, ouvir, ouvir, ouvir. Isso funciona para muita gente, mas não é a maioria e não são todas. Para esse tipo de estudante, ele vai conseguir assimilar e muitas vezes reproduzir os sons, as formas, através de ouvir rádio, assistir TV. Isso vai fazer com que o seu cérebro absorva de maneira mais interessante e rápida. Aos que são visuais, os visuais eles precisam ver aquilo posto em prática, eles são mais mecânicos. Para eles, pode sim funcionar escrever muitas vezes, ler muitas vezes, ter os flashcards e sempre estar lá vendo. Uma forma de aprendizado muito fácil para eles é a própria leitura com livros. Como eles são visuais, eles conseguem enxergar as palavras e assim, de uma forma mecânica, tirar o aprendizado. Para esse tipo de estudante, eles podem ter muito mais facilidade com a leitura no idioma estrangeiro do que com a própria fala, já que eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo e sabendo como se pronuncia. Há também os sinestésicos ou táteis, ligados ali ao tato. O que o sinestésico ou tátil precisa fazer para aprender o idioma? Ele precisa tocar, ele precisa ver aquilo em funcionamento, ele precisa entender ali a questão lógica. Se a gente vai falando do corpo humano, por exemplo, eu posso mostrar que isto é uma mano, que isto é muñeca ou pulso, por exemplo. Esse tipo de estudante, se você quer aprender uma questão de vocabulário, você precisa integrá-lo naquele ambiente. Se eu estou falando de frutas, seria interessante levar a própria fruta e colocar ali na mesa para que ele visse, para que ele tocasse, para que ele sentisse o cheiro, já que ele está mais ligado às suas sensações corporais, principalmente ao toque. E a habilidade que foi reconhecida por último, e ela é fruto da geração dos anos 90, e eu posso dizer que eu me enquadro, é a digital. O que significa digital? É pôr em prática, não significa sentar lá e digitar ou tocar, por exemplo. O estudante digital, ele precisa se pôr em contato naquela situação. Se eu quero aprender a falar, como eu aprendo a falar? Falando. Se eu quero aprender a ouvir, eu vou ouvir. Eu preciso pôr em prática. É uma questão meio que maker. Se eu quero aprender a fazer, eu aprendo a fazer fazendo. Ela é interessante porque ela vai trazer, além da questão do visual, do auditivo, do sinestésico, isso de fazer você colocando em prática uma abordagem muito mais integral.